os diversos mecanismos de aumento de lucro na empresa inteligente. Fala para mim, você quer aumentar o lucro aí ou não? Você acha que tá bom? Eu trouxe 5 mecanismos aqui, 5 mecanismos que você, tendo inteligência na empresa, você pode melhorar o teu lucro. Aqui, 5 mecanismos. O primeiro mecanismo é você melhorar a tua taxa de conversão. Então esse é o primeiro mecanismo, melhorar a taxa de conversão. O que é taxa de conversão? Entrou 10 clientes na minha empresa, vendi para 4, significa que está em 40%. 10 clientes me contataram, vendi para 5, significa que a taxa de conversão está em 50%. É ouro você olhar a taxa de conversão. Por que é ouro? Porque quando você começa a medir isso, você começa a entender as paradas. Tipo, por que eu não estou vendendo? Porque não está vindo cliente, porque o cliente que está vindo está errado, não é o cliente que deveria estar vindo, porque minha equipe não está sabendo vender, porque as pessoas estão chegando e não estão encontrando aquilo que estão procurando. Então você começa a entender os motivos. E aí entra os dados. Quanto mais dados eu tenho, melhor. Eu preciso entender por que eu não estou convertendo, por que não está vendendo aquilo que eu queria vender. Essa é a primeira coisa, tá? Primeiro mecanismo para você melhorar o lucro aí. Melhorar a taxa de conversão. Segundo mecanismo para melhorar o lucro. Aumenta o ticket médio. E aqui eu vou falar, muita gente não olha ticket médio. Muita gente não sabe calcular o ticket médio. Mas tem que saber. O ticket médio também é outra mina de ouro. O que é o ticket médio? Você pega o valor total do faturamento e divide pelo número de vendas. Exemplo, no dia você vendeu 10 mil reais, mas você vendeu para 10 pessoas, significa que teu ticket médio está R$1.000. Exemplo, tá? Você vai adequar no teu, posso calcular diariamente, posso calcular por semana, por mês, posso entender o meu ticket médio em quanto tá. Qual a importância de eu entender meu ticket médio? Se eu entendo o meu ticket médio, eu consigo agir para melhorar ele. Então, se cada cliente vem e consome 50 reais, o que eu posso fazer para ele consumir 55? Aí tem 100 pessoas que consomem 50 reais por dia, vezes 5 reais a mais, estou falando de 500 reais a mais, com o mesmo cliente. Então, consigo pensar em mecanismos para aumentar o meu ticket médio no momento que eu entendo. O terceiro mecanismo é aumentar o meu LTV. O que é o LTV? O LTV Lifetime Value, é o tempo de vida, quanto vale o tempo de vida do meu cliente. Enquanto ele está comigo, quanto que ele está valendo? Ou seja, aumentar a quantidade de compras que ele faz. Às vezes, é muito comum, empresários vendem uma vez para o cliente e tá. O cara fica lá esquecido. Não pega um WhatsApp, não pega um e-mail, não pega nada. Esse cara não retorna, nem sabe que voltou. Não tem controle dessas coisas. Então é importante entender isso. Como é que eu posso fazer esse cliente voltar? Como é que eu posso fazer ele consumir mais? O que ele precisa? Ele comprou meu produto, contratou meu serviço de entrada. Como é que eu posso fazer para ele subir a escada? Como é que eu posso fazer para ele comprar mais comigo? Para ele voltar a comprar, fazer novas compras? Então isso também é uma estratégia. O cara já é teu cliente. Quem já é teu cliente, ele tem uma propensão maior de comprar com você, se ele gostou. Então é importante entender isso, é importante medir isso. Quantas vezes ele volta, quanto esse cara já gastou comigo, é importante entender isso. Porque às vezes, aqui é um negócio assim, aqui uma parada assim, ó. Aqui uma parada que, quando eu começo a entender esses números, eu começo a pegar assim o meu teorema de Pareto lá, e é muito real. 20% dos teus clientes trazem 80% do teu faturamento. Mais ou menos, tá? Pode ser 19, pode ser 21, 18, 22, mas em média é isso. 20% dos teus clientes trazem 80% do teu faturamento. E se você sabe quem são esses 20%, cara, vamos carregar esses caras no colo. Vamos fazer esses caras ficar em contato com a gente. Vamos fazer esses caras voltar aqui com a gente. Isso é importante, tá? O que mais que eu posso fazer? Quarto mecanismo, aumenta o volume de lead. O que é lead, campo? Lead é o número de pessoas que chegam na minha empresa, que ligam, que mandam um WhatsApp, que mandam uma mensagem no Insta, que mandam um e-mail pedindo uma proposta, pedindo se tem alguma coisa. Então é importante entender quantos leads estão vindo, para poder calcular a taxa de conversão também, mas o que eu posso fazer para trazer mais? Mas o detalhe é que para trazer mais, eu tenho que pensar assim, ó, quem é o cliente ideal para minha empresa? E se eu perguntar para você, você sabe me dizer
Qual é o cliente ideal para você? Qual é a pessoa ideal que te ligue, que te mande um e-mail, que entre em contato, que entre na tua empresa? Qual é o cliente ideal? E aqui eu vou te falar um grande erro. O grande erro é ser generalista. O que é generalista? Generalista é, por exemplo, você tem uma pet shop e se você falar que o teu cliente ideal é todo mundo que tem uma pet, você está cometendo um grande erro. Se você tem uma barbearia, você dizer que todo cliente é quem tem barba, quem tem cabelo, você está cometendo um grande erro. Mas por que, Campa? Não é óbvio? É óbvio. Mas se isso fosse verdade, não teria concorrência para você, todo mundo seria teu cliente. Então veja bem, ó, existem algumas pessoas que vão adorar o teu produto, vão adorar o teu serviço, e existem algumas pessoas que vão odiar o teu produto e vão odiar o teu serviço, pela mesma razão, pela mesma coisa que você falou. Por quê? Porque elas têm preferências diferentes. É normal. Por quê? Depende do que a pessoa, do mapa dela, de como ela enxerga. Então você tem que entender assim, ó, qual é o público que se conecta com a tua empresa. Isso, gente, faz toda a diferença. No dia que você aprender estratégias de marketing, se fizer o teu marketing do jeito certo, você começar a gastar 5, 10, 15, 20 mil reais todos os meses, você vai ver que isso faz toda a diferença. Então, lá no Empreendedor Líder, a gente vê nitidamente isso, quando a gente fala nessas questões. Quando a gente vê alunos que contam, nossa, Campa, agora que eu entendi meu cliente certo aqui, como eu comecei a valorizar mais o meu dinheiro. Então, o marketing ele não é só jogar promoção, não é só jogar oferta. É você saber o que mostrar, para quem mostrar. Para quem mostrar. Então, quando você entende isso, você valoriza o teu real. Você traz um cliente. Não adianta ter um monte de gente batendo na tua porta. Olha o que eu vou te falar. Tem um monte de gente batendo lá na tua porta, os vendedores correndo que nem uns malucos e não vendendo para ninguém. Perde o cliente errado, ele te custa caro. Ele te custa errado no marketing, faz você gastar errado no marketing, ele faz você perder tempo com ele e ele não compra. Às vezes ele fala mal de você. Então tem que trazer o cliente certo, é um desafio. Mas trazer o cliente certo, aumentar esse volume de clientes certo. E por fim, a quinta estratégia, que para mim é a mais crucial, assim, ó, toda empresa tem que ter isso, é otimizar os processos. Otimizar. Já falei várias vezes sobre processos, tem muito conteúdo lá no Insta, lá no YouTube sobre processos. Tá? Mas, em primeiro lugar, se não tem processo, né, para tudo e vamos criar processo. Campa, processo é o manual que dá um passo a passo de como fazer uma coisa? Negativo. Manual é manual, diz como tem que fazer a tarefa. Ponto. Processo prevê a qualidade daquela tarefa e como que eu vou medir a qualidade. Isso é a essência de processo. Então, quando você tem processo, por que o conteúdo é para empresa inteligente? Porque empresa inteligente tem tudo isso que eu estou falando. Tem essas métricas, tem processos, tem tudo que eu ensino lá no Empreendedor Líder, que o que eu falo nas lives é só coisa que eu tiro de lá. Mas vamos lá. Então, se você tem processos, otimizar os processos, o que é? É você entender. Como é que eu faço? É uma pergunta que bate na cabeça a toda hora, tem tanto a cabeça. Como é que eu faço mais com menos? Ou seja, esse processo, como que eu executo ele mais rápido para dar impacto naquele indicador? Como melhora a qualidade para dar impacto naquele indicador? Como melhora o tempo de resposta? Ou seja, como é que eu vou melhorar? Como é que eu posso enxugar? Quando você faz isso, pensa assim, ó, uma tarefa, imagina que você tem 10 funcionários na tua empresa que executam uma determinada tarefa todo santo dia. Aí cada um deles está levando 60 minutos para executar aquela tarefa. Imagina que se você consiga otimizar o teu processo para que faça em 55. Tá? 55. Quanto você ganha no final disso? Então você ganha 10 minutos por tarefa, 5 minutos por tarefa. Ou seja, 50 minutos a cada hora. Porque multiplicando o número de 10 pessoas que estão executando. Você entende? Então quanto que isso impacta lá no teu lucro no final do mês? Pode ser que você possa reduzir a tua equipe, pode ser que você possa vender mais, pode ser que você possa jogar mais recursos e entregar com um custo menor. Você entende a diferença? Então, otimizar processos é fundamental, porque o grande lucro, muita gente espera, quando eu falo em lucro, agora o Campa vai dizer, ó, vai dar uma dica e eu vou aplicar essa dica e vai mudar a minha vida. Cara, para de contar com fórmula mágica. Não existe fórmula mágica. Eu não tenho fórmula mágica, eu tenho um método. E método é isso, é você olhar a tua empresa, você fazer a gestão, você entender. Então você começa a olhar assim, ó,
Pequenos parafusos, aperta um parafusinho aqui, Chuck. Apertou aquele parafusinho, melhorou lá tal coisa, apertou outro parafuso, cortou tal custo, apertou outro, melhorou a taxa de conversão, apertou outro, aumentou o ticket médio, apertou outro aqui, cortou despesa. Então vai apertando o parafuso, a tua máquina ela vai rodando redondinha. Aí você vai olhando lá no DRE, vai olhando o lucro, tá batendo, tá pegando, valeu a pena. Entende? Isso é coisa de empresário. Desculpa falar, mas se passar o dia vendendo, se passar o dia cobrando, se passar o dia comprando, fechando caixa, contando estoque, embalando coisa, indo para cliente fazer serviço, não vai mudar teu jogo. Vai salvar o mês, vai pagar as contas mal e porcamente e vai continuar nessa rotina de apagador de incêndio. Então, quer mudar essa rotina? Fazer coisa de dono. Meu forte abraço e eu desejo que você viva positivamente.